O quê? Disse Jesus uma vez: e quando eu for levantado desta terra, trairei a todos a mim. Isso está lá em João capítulo 12, versículo 32. O que Jesus quis dizer com aquilo ali? Jesus estava dizendo que quando ele fosse crucificado, ao levantar da terra, ele trairia a todos sobre ele. Eu quero dizer que o centro das atenções deve ser voltado para Cristo Jesus. Embora eu estou aqui no púlpito, eu estou pregando, mas não tem nada a ver dos irmãos olhar para mim e crer em mim, mas crer naquele que me enviou por intermédio do Senhor Jesus, e é Deus. É pelo sangue de Jesus que eu estou aqui diante do púlpito a falar esta mensagem. Não tem nada de mim. Eu sou um mensageiro. E se todos, o mundo todo, pudesse pensar assim, olhar para Cristo, o que aconteceu com Cristo, que mensagem Cristo deu para todo mundo e todo pudesse voltar para Cristo, o mundo seria outro. Nós não teríamos milhares de igrejas, de grupos espalhados pelo mundo todo, cada um proclamando diferentes mensagens. Então é isso. Vamos olhar para Cristo. O centro é Cristo. Toda mensagem deve vir de Cristo. O título do sermão desta manhã é o seguinte: Sinal dos últimos dias. Sinal dos últimos dias. De acordo com esta mensagem, nós vamos ver os sinais pela qual aproxima os últimos dias. Um dia os discípulos aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha só, eles já procurou pelo sinal. Que sinal haverá? A primeira sinal que Jesus indicou para eles, Mateus 24, versículo 4, foi: verdes que ninguém vos engane. Verdes que ninguém vos engane. Salve a você, uma saudação especial a você que nos assiste pelo vídeo, pela internet, os irmãos aí do Maceió, enfim, e os demais irmãos espalhados pelo mundo. É uma saudação especial a vocês. Salve também a igreja aqui com a paz de Cristo Jesus. A mensagem nós vamos extrair do capítulo 4 de 1 Timóteo. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deus tem algo especial a nos dizer aqui nesta mensagem. 1 Timóteo capítulo 4, os versos de 1 a 4. Diz o seguinte: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência,
3, proibindo o casamento e ordenando a distância dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, até aqui. Então aí está Paulo, movido pelo espírito de profecia. Ele diz o que há de acontecer nos últimos dias. Quem foi Paulo? A igreja sabe quem foi Paulo. Você que nos assiste também sabe quem foi Paulo, um dos maiores missionários de todos os tempos. Inclusive, Paulo é um dos que tem mais cartas na Bíblia. Ele foi realmente ungido pelo Espírito de Cristo. E por esse Espírito de Cristo, Paulo falou coisas especiais para os nossos ensinamentos nos dias de hoje. Então veja, irmãos, olha só o que Paulo diz. Olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: mas o Espírito expressadamente diz. Que Espírito é este? Primeiramente, nós temos que compreender uma coisa, o que Paulo disse. 1 Coríntios 3, o versículo 16. O que é que Paulo diz lá? Ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E olha só mais o que Paulo falou. No capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Lembrando que nós vamos voltar sempre lá para 1 Timóteo 4. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, você que nos assiste também, pega a sua Bíblia, estuda conosco. No capítulo 2, o versículo é o 11. E lá diz assim no versículo 11, no capítulo 2 de 1 Coríntios: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E continua o verso: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, para termos as revelações de Deus, é necessário termos o Espírito de Deus atuando nas nossas vidas. Paulo, ele tinha assim o espírito de profecia. Paulo, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus que fazia morada na sua vida. Ou seja, fica mais fácil termos uma comunicação especial para com Deus. Deus fala através daquele que tem o teu Espírito, ou seja, a igreja de Deus, né? E olha só, no versículo 15, ainda no mesmo capítulo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual? Como ser espiritual? Aí no versículo 14 ele vai falar do homem natural, né? Que não compreende as coisas do Espírito.
aquele que não compreende as coisas do Espírito não vai ter revelações de Deus. Paulo, ele tinha revelações de Deus porque ele tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus atuava na sua vida. Cristo vai falar na igreja. Cristo fala com aquele que tem o seu Espírito. No versículo 16, diz o seguinte, do mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter o Espírito de Cristo nas suas vidas. Aí sim, aí Deus revela o seu querer, aí Deus fala o seu querer. É por isso que Paulo diz o seguinte, lá em 1 Timóteo capítulo 4, né? É por isso que Paulo lá diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, da igreja de Deus vai apostatar alguns da fé. Paulo estava aqui falando a Timóteo, então vai apostatar alguns da fé. E aí no versículo irmãos, antes de nós avançarmos aqui, olha só uma coisa. Lá no Salmo 133, há uma coisa ali muito especial ali, e visível também para nós como igreja de Deus, ver que o inimigo não dorme. O que é que diz aí no Salmo 133, versículo 1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Exato. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É tão bom vivermos em união. É tão bom como igreja vivermos unidos, unânime, um para com o outro. Mas existe alguém que não quer ver essa união. Existe alguém que quer desunir, ou seja, ele sempre trabalhou em prol da desunião na igreja. Isso acontece. Por isso que Paulo diz aqui, né, no versículo 2 do capítulo 4 de Timóteo: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja, o que o diabo mais quer é ver desunião na igreja. Deus não, Deus quer ver uma igreja unida, como foi dito aqui na escola bíblica. Bom, irmãos, veja só, de acordo com a palavra de Deus, essa desunião vem por intermédio do inimigo. Ele quer ver as coisas desunidas. Quando ele vê a igreja unida, pregando a palavra, pregando a verdade, ele quer fazer de tudo para desunir a igreja. É isso que acontece. Isaías capítulo 40, ou melhor, 66. Eu falei que a gente ia voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 4. Mas fique aí seguro em Isaías 66. Nós vamos voltar lá para capítulo 4 de 1 Timóteo. Uma das
coisas que foi dita ali por Paulo foi o seguinte: pela hipocrisia de homem que fala mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Olha só uma coisa, no versículo 3: proibindo o casamento. Irmãos, isso é visível. A gente vê em igrejas por aí, até mesmo em grupos, né? E a ICA é uma das igrejas que isso aqui é visível. A ICA, eu digo, a Igreja Católica. Os seus sacerdotes não casam, é proibido casar, não pode casar. Sabiam disso? Os padres não casam. Mas aqui Paulo ele está dizendo, nos últimos dias, né, eles proibirão o casamento. E isso é visível nessa igreja. Mas como eu disse também, vários grupos também que tem isso. Né? Então Paulo realmente é movido pelo Espírito de profecias, ele abordou esse assunto. E aí no versículo 4 ainda, diz o seguinte: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. É o que diz aqui no versículo 4. Daí aparecem muitas pessoas abordando este assunto. Eu me deparei com uma pessoa há um tempo e ele mostrou exatamente este assunto no que diz respeito à alimentação. Ele diz: olha, aqui está, podemos comer tudo. Aqui está dizendo, Paulo aqui está dizendo, nós podemos comer tudo, todo tipo de animal, enfim, cobra, sapo, tudo. Só que, na verdade, Paulo não está aqui falando deste assunto. Paulo não ia contradizer o que os antepassados falaram. Paulo não era tido como um grande missionário, mas ao mesmo tempo ele falava ao contrário dos outros. Se Deus é o autor da união da igreja, como que isso acontecer? Né? Paulo não está falando aqui neste assunto. Olha só, Isaías capítulo 66, no versículo 17. Vou pedir à igreja que compartilhe conosco este versículo para continuarmos aqui neste assunto. O que é que diz aí? Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. Todos eles perecerão. Entende? Então veja, Paulo não ia contradizer o que foi dito por Isaías. Paulo aqui no versículo 4 não está falando de alimentação, todo tipo de alimentação, imundas, enfim, que pudéssemos comer, de maneira alguma. Mas muitos usam esse texto aqui para tirar dali argumentos de que pode sim alimentar de todo tipo de coisas que Deus proíbe. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte, isso, já foi dito aqui, né, de cor: seja o meu imitador, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Não seria comum se Paulo fosse contra isso aqui e ao mesmo tempo ele falasse que era imitador de Cristo. Sabe por quê? Porque lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, Jesus, quando ele começa o seu ministério,
Ele está ali na igreja, ele levanta e ele pega o livro do profeta Isaías. Com certeza Jesus conhecia disso aqui. E Jesus não ia contradizer o que foi dito por Isaías, o profeta Isaías. E Paulo também não seria imitador de Cristo se ele contradizesse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, irmãos, pessoas que procuram tirar argumentos daqui para adaptar o seu jeito. Ninguém quer adaptar o jeito de Cristo nas suas vidas, mas eles querem que Cristo adapte o seu jeito da maneira possível que eles querem. Só que quando Cristo foi levantado da terra, ele disse que trairia a todos a ele. Não Cristo ser traído por mim, não Cristo ser traído pela igreja, não Cristo ser traído por tal grupo religioso, mas que todos fossem traídos por Cristo ou a Cristo. Aí sim, todos os ensinamentos corretos, todo mundo, aí sim faria parte da igreja de Deus. A mensagem que nós temos a pregar nesses últimos dias é uma mensagem que deve ser pregada por todo o povo, tribo, língua e nação. É exatamente esta mensagem deixada por Cristo. Aprender de Cristo, ser imitador de Cristo, é não somente crer em Cristo, mas também padecer por Cristo. E padecer por Cristo é quando eu começo a aproximar de Deus e que as coisas começam a ficar pesadíssimas para o meu lado, porque eu estou servindo a Deus do jeito que Deus quer. Padecer por Cristo é assim. Aí sim, eu começo a desenvolver a imitação para com Cristo. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos meditar aqui. Colossenses capítulo 2, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Você também que nos assiste deve acompanhar. Aqui tem Paulo, ele aborda um assunto aqui muito especial para nós. Como que nós devemos estar protegidos para não sermos pego de surpresa pelas pessoas que têm cauterizado na sua mente aquilo que acha que é correto, mas não é. Eu vou começar aqui no versículo. Paulo discorreu aqui aos Colossenses. Eu vou começar a partir do versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só, Paulo está dizendo: vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, vocês creram, então agora andai nele, andai no Senhor. Versículo 7, ele diz assim: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Olha só quantas coisas, né? No versículo 6 ele diz assim: vocês aceitaram a Cristo, vocês receberam a Cristo, agora edificados nele, confirmando-os na fé.
assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Ou seja, nós estamos crescendo. Como que nós crescemos? Como que a igreja cresce em Cristo? Irmãos, dando passo por passo em direção ao Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que não é de Cristo eu vou eliminando. Subindo degrau por degrau, é crescer em Cristo. O crescer é exatamente isso. É desenvolver a nossa vida espiritual. Como que era eu na semana passada, espiritualmente falando? Como que era eu no mês passado, espiritualmente falando? Diante de um mundo que eu sei que já está perto da vida do Senhor Jesus. Será que eu vou contentar com essa vida espiritual que eu tinha no mês passado? Eu vou continuar com ela? Ou eu vou crescer espiritualmente falando? É exatamente isso. Nós temos que fazer isso. No próximo sábado já devemos estar mais crescidos espiritualmente falando do que hoje. É exatamente isso. Se nesta semana eu não tive tempo de estudar a palavra de Deus, eu não tive tempo de levantar pela manhã e a primeira coisa, pegar a Bíblia, estudar, meditar no verso, que nesta semana seja diferente. Entendeu, irmãos? O crescer em Cristo é assim. É desse jeito. E quando isso acontece, sabe o que acontece? No versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Entendeu? Quando nós crescemos espiritualmente, nós temos cuidado para que ninguém faça presa sua. Olha o resto do verso. Por meio de filosofia vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o de Cristo. Entende? Quando nós não crescemos espiritualmente, olha, irmão, sabe por quê? Por trás dos bastidores, o inimigo está usando pessoas. Ele está usando as suas últimas estratégias. Ele está buscando, ele não dorme, a Bíblia diz isso. Como nós, como igreja de Deus, vamos ficar de braços cruzados? Nós temos que crescer sim também. Temos que crescer. Foi muito importante o que foi comentado aqui na escola, né? Os comentários aqui. Diante de tantas coisas que existem, de tantos obstáculos na nossa frente, talvez nós achamos impossibilitado de pregar o Evangelho. E sabia, irmãos, que a pregação do Evangelho é um dos pontos que nós, como cristãos, crescemos espiritualmente. É assim. Quando nós estacionamos, quando nós não pegamos um folheto, quando nós não vamos na casa do amigo ou do vizinho para falar de Cristo, nós estamos cada vez mais como Jonas, afundando, só descendo espiritualmente. Então vamos fazer isso, vamos crescer. Então veja, para que não sejamos enganados, como Paulo diz em 1 Timóteo 4, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso acontece. Tem gente que não quer saber do que está escrito. Nós, como igreja de Deus, nós vamos, olha, está escrito, é assim, mas tem gente que cauteriza a sua consciência, ele não vai pelo que está escrito. E ainda tenta enganar multidões de pessoas. Paulo viu isso aqui no capítulo 4 de Timóteo, né? Mas o Espírito
expressadamente diz que, irmãos, se você é um cristão que tem o Espírito de Cristo, ele vai dizer o que vai acontecer amanhã ou depois. Ele vai dizer, né? Por isso que é muito importante nós acolhermos o Espírito de Cristo nas nossas vidas. E o Espírito de Cristo foi designado para a sua igreja. O mesmo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, nós vamos abrir o versículo 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito do teu Filho ao teu coração. É exatamente este Espírito que vai dizer: olha, vocês estão andando no caminho correto. Olha, vocês não estão corretos. É esse Espírito que vai nos advertir. O mesmo Espírito que Paulo tinha. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um apelo que eu faço a você que nos assiste pelo vídeo é: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em Mateus 24, versículo 13, diz assim: se permanecermos firmes até o fim, seremos salvos. Aquele que permanecer até o fim, seremos salvos. Então vamos permanecer em direção ao Senhor Jesus Cristo, sempre buscando o Espírito de Cristo nas nossas vidas, porque é Ele, irmãos, que vai dizer: pisa aqui, pisa ali, não pisa aqui. É exatamente o Espírito de Cristo que vai nos instruir. A igreja de Deus não precisa se preocupar para onde vai, o que vai fazer o amanhã. Ela é instruída pelo Espírito de Cristo. Isso sim, quando eu permito, quando a igreja permite. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.